Vamos para cá, vamos orar pelo pastor. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai amado, pela vida do pastor Paulo, Senhor Deus, pela sua família, pelo ministério dele. Agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui reunidos, Pai, para ouvir ao Senhor. E queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, esta palavra, Pai amado, que será ministrada agora. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usar o Teu Filho poderosamente, que ele tenha dependência só do Teu Espírito, Pai. Que tudo o que ele falar aqui venha direto do Teu trono, Pai. Nossa condição aqui é a condição de Samuel. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve, Pai. Essa é a nossa condição. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, pastor. Obrigado. Pastor, Deus abençoe. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graça sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Eu sou Paulo Gouveia e tenho uma alegria, muito grande de servir o reino de Deus no ministério chamado Pearl Life Ministries. Nós ficamos aqui na cidade de Braslândia. É um ministério de pureza sexual. Nós recebemos alunos do Brasil todo para que eles façam um programa residencial conosco, num discipulado bíblico, para que eles possam realmente viver uma vida de liberdade, uma vida de obediência a Deus, nessa área que é uma área que tem ferido muitos homens. E para mim é sempre um privilégio, pastor, estar aqui com vocês. Eu estava conversando, com um dos pastores lá fora, dizendo o quanto é prazeroso estar com vocês, o quanto é agradável, Existem lugares que é um pouquinho mais difícil, você está ali, mas aqui é tão leve, é tão suave, é tão agradável, Então a gente já se sente realmente como alguém de casa. Amém? Gente, eu quero fazer algumas reflexões com vocês hoje. Nesse primeiro tempo, eu quero falar sobre a nossa autoridade e a nossa responsabilidade como marido. E, no segundo momento, eu quero falar com relação à questão do tema, no que diz respeito à paternidade. E sabe, por que eu escolhi esses dois temas? Porque o que faz sentido, o que dá sentido você ser um homem, é justamente isso. Você não ter outros deuses, você adorar somente a Deus, você ter um trabalho, uma vocação, um propósito, um chamado, você se casar, você ter filhos e criar esses filhos para a glória de Deus. Não faz sentido você ser homem se não for para fazer essas coisas. E todos nós, por conta do pacto e da aliança que nós temos com Deus, vamos estar face a face com Ele um dia, e nós prestaremos conta acerca dessa questão. Então é muito importante que a gente faça essa reflexão agora. E eu queria chamar todos aqui que são pais, todos que são casados, a ficarem de pé, se for possível, por favor, todos os casados e os que são pais. Maravilha. Todos os casados e os que são pais. Maravilha. E agora também, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou refletir com os meus irmãos, tem muito a ver com cada um deles, porque eles já estão exercendo esses papéis sacerdotais. Mas eu quero chamar todos aqueles, o restante dos homens que puderem ficar de pé, por favor, fiquem de pé, porque o que dá sentido a nós realmente é nós sermos pai, e nós sermos marido. Então os solteiros, por favor, fiquem de pé também. Isso, quem puder. Irmãos, eu quero que você olhe no seu relógio agora. Dá uma olhadinha no seu relógio. Beleza. Eu quero que você diga em alto e bom som o seu nome completo, por favor. Já, pode falar. Dia 19 de agosto de 2023. 18h49 da noite. Hora do óbito. Você acabou de morrer agora. Você acabou de morrer. Eu tenho algumas perguntas para você. Se você morrer agora, como a sua família se lembraria de você? Segunda pergunta. O que você deixaria para a sua família? Dívidas ou conforto? Terceira pergunta. Seus filhos
estão instruídos para a glória de Deus? Ou seja, você morre, eles estão firmes em Cristo Jesus para dar sequência a essa fé que Deus os chamou para ministrar e para inculcar no coração dos seus filhos? Ou os seus filhos vão se rebelar contra Deus e vão apostatar da fé? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer realmente todos os dias. Você não precisa falar publicamente se a sua resposta é boa ou não. Mas se a sua resposta não foi positiva e se você reflete e diz, poxa vida, eu vou deixar dívidas, eu vou deixar mágoas, ressentimentos, os meus filhos não estão firmados na rocha, vai ser um caos dentro da minha casa se eu morrer agora. Você não cumpriu sua missão. Você não cumpriu a sua parte no pacto que Deus estabeleceu, que cada um de nós cumpríssemos. E é bom que os mais jovens, os solteiros, aqueles que não têm filhos, possam ver isso e possam refletir. Amém, irmãos? Podeis assentar? Mas essa é uma reflexão que muitas vezes é dolorosa, não é verdade? 2 anos e meio atrás, um pastor fez essa reflexão comigo, com vários outros homens, numa conferência de homens como essa. E naquele momento, gente, eu não ia deixar nada para minha família. Naquele momento, minha família estava numa situação bem delicada, e eu não estava cumprindo, eu estava muito focado no meu trabalho. E eu estava deixando de lado aquilo que é o meu primeiro ministério mais importante. Hoje, eu tenho pelo menos um bom seguro de vida. Ainda não deu para juntar muito dinheiro, mas eu tenho um bom seguro de vida, pelo menos eles vão ter um bom conforto nesse sentido. E tenho trabalhado arduamente para cumprir aquilo que a gente tem ministrado, a gente tem pregado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Faça essa reflexão. Pense nesses 3 aspectos. E comece a partir de agora realmente a trabalhar no sentido de mudar o cenário se você não está satisfeito com aquilo que ia acontecer. E para a glória de Deus, ninguém morreu, todo mundo está vivinho da Silva. E o nosso desafio, começou ontem à noite, é trazer para vocês princípios e fundamentos, para que você possa cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado em relação a Deus. Para isso, nós vamos meditar hoje em Efésios, capítulo 5, versículo 2. Eu peguei aqui a princípio esse versículo, nós vamos caminhar em cima dele. E depois eu quero trazer, ainda em Efésios, uma aplicação daquilo que eu quero comunicar para vocês essa noite. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 2. Quem trouxe a Bíblia pode acompanhar. Na minha versão está escrito assim: E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus, em aroma suave. Eu escolhi esse versículo pela simplicidade, a facilidade que nós temos, pela simples leitura de identificar pontos importantes. Aqui Paulo, quando ele traz essa instrução para os Efésios, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer o que nós temos que fazer, quem é a nossa referência, quem nós temos que imitar, para quem nós vamos oferecer, qual é a nossa motivação para fazer aquilo e qual é o fruto que nós vamos colher. Então olha que interessante, ele diz, e andai em amor. Quando ele fala andai, ele está falando da vida comum. Ele está falando da vida ordinária. Ele está falando do dia a dia. Eu acho muito interessante quando eu participo de eventos de casais, há uma ênfase muito grande, leve sua esposa para jantar, dê flores para sua esposa, faça isso, faça aquilo. Essas coisas são legais, mas essas coisas elas vão refletir o que pode-se dizer e chamar de amor romântico. O amor romântico ele é interessante porque ele mantém aquecido sim a relação, mas ele não é capaz de sustentar um relacionamento. O amor romântico ele aquece, ele alegra, ele é um momento de celebração, ou seja, ele é o extraordinário. E nenhum casamento vive de extraordinário. A boa parte da nossa vida conjugal, da nossa vida comum,
ela é guiada realmente por aquilo que é ordinário. E é no ordinário que nós temos que andar, de fato, né, em amor. Na segunda parte que eu quero trabalhar com vocês, ele diz assim, ó, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A maioria hoje das pessoas, né, ou dos livros aí de autoajuda, que vão falar de casamento, eles vão estar baseados, né, o fundamento deles vai ser Darwin, Freud, Skinner, Foucault, vão ser esses caras. Né, os fundamentos que eles vão trazer esse referencial. E quando você para analisar, quando eles conceituam a vida conjugal, ela é totalmente baseada em quê, gente? Em coisas superficiais. Em coisas que são perecíveis. Eu vou trazer daqui a pouco o conceito para você. Terceiro aspecto aqui, né, com relação à questão do cristianismo. Nós temos um referencial. Nós temos um fundamento que é firme, que é sólido, que é eterno, que nós podemos amparar o nosso relacionamento com as nossas esposas como marido. Amém, gente? Quem é esse referencial? É Cristo. E Cristo, gente, é sólido. Cristo é confiável. Cristo, os seus pés vão estar firmes para que você realmente possa caminhar e colher de bons frutos, né, na sua vida conjugal. Terceiro aspecto, para quem nós oferecemos esse sacrifício, essa caminhada? Olha que interessante, como oferta e sacrifício a Deus. Ele vai falar do nosso relacionamento com Deus, ele vai falar de pacto, vai falar de devoção. E qual é o fruto disso? O aroma é suave. O aroma que Deus recebe das nossas mãos é um aroma suave. É interessante que Paulo usa aqui elementos do culto antigo. Ele fala de sacrifício, ele fala de adoração a Deus e ele fala de um aroma que sobe, né, até Deus. E agora a gente começa a nossa reflexão. Né, uma segunda reflexão sobre esse ponto. Como você, marido, descreve o aroma do seu lar? O aroma das suas atitudes em relação à sua esposa. Ele tem sido um aroma agradável a Deus ou um aroma que Deus não recebe? Né, um aroma que é desagradável a Ele. Isso é uma reflexão, irmãos, que nós realmente precisamos fazer todo dia. É uma reflexão que nós precisamos ponderar, né? Então, quando alguém chega na sua casa, quando alguém vai fazer uma visita, ficar alguns dias morando na sua casa, qual é o aroma que essa pessoa percebe? E, gente, esse aqui é o X da questão. Porque dentro do nosso lar, o nosso aroma, ele precisa ser agradável a Deus. E sabe de quem que é a responsabilidade por esse aroma, irmãos? É de cada um de nós, os homens. Eu quero trabalhar minha exposição justamente para que a gente tenha essa convicção e que esse seja, né, o motivo pelo qual nós vamos realmente caminhar, né, fazer a nossa caminhada diária dentro do lar, a caminhada ordinária, ser realmente agradável a Deus. Agora, olha só, vamos lá. Andar em amor. Vamos por parte a parte agora. O andar, nós já discutimos aqui, ele é a caminhada diária. É a caminhada ordinária, é o dia a dia, a vida comum, né, do lar. E Paulo exorta que isso aqui seja feito em quê? Em amor. E aqui, gente, é que está o grande ponto. É aqui que está a pegadinha. É aqui que muitas famílias têm sucumbido. Porque hoje, quando você para observar a nossa cultura de uma maneira geral, você vai observar que ela é uma cultura já pós-cristã. E é interessante, pastor, porque muito da nossa pregação, ela mira o indivíduo. E nós perdemos esse referencial de que, quando você trabalha o indivíduo, o evangelho também serve para a sociedade de uma maneira geral. Né, a gente trabalhar esse desdobramento sociologicamente, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito significativo. E quando você olha para a nossa cultura, quando você olha para a filosofia, quando você olha para a sociologia totalmente impregnada por Darwin, eles vão trazer uma definição de amor que não é verdadeira. E sabe, gente, aquela história de que a verdade ela é relativa, isso não existe. Olha só, ou Darwin
está falando a verdade ou Deus está falando a verdade. Os dois não podem estar falando a verdade. E mais um ponto de reflexão. O amor dentro do seu lar, ele está fundamentado nos alicerces materialistas humanistas ou numa cosmovisão bíblica, né? Criacionista, que aponta para Deus. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer para que o nosso aroma seja agradável a Deus dentro do nosso lar. Eu vou trazer para vocês, gente, algumas definições humanistas, secularistas sobre o amor. E eu quero que vocês me digam se isso é verdade. Amém? Vamos lá. Primeira, forte afeição por outra pessoa. Nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual. O que vocês acham, gente? Isso aqui é amor? Não. Sabe por que não é amor, gente? Porque os fundamentos desse conceito, eles não são confiáveis, eles são perecíveis. Ele está fundamentando em cima de desejo e em cima de sentimento. Os nossos sentimentos são confiáveis, irmãos? Não. Por quê? Eles são caídos. Os nossos desejos são confiáveis? Não, porque eles são caídos. Então, esse conceito, ele está errado. Isso aqui, irmãos, não é amor. Segundo conceito, para a gente refletir. Amor é um conjunto de emoções, comportamentos, caracterizado pela intimidade, paixão e comprometimento. Ele envolve cuidado, proximidade, proteção, atração, afeto e confiança. O amor pode variar em intensidade e mudar com o tempo. Gente, isso aqui é amor? Não. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 vai dizer, o amor jamais acaba. E aqui, esse conceito diz que o amor, ele diminui de intensidade e ele varia de acordo com o tempo. De novo, quem está falando a verdade? A Bíblia ou esses livros humanistas? O que vocês acham? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Terceiro aspecto, gente, com relação ao amor, para a gente encerrar, porque isso aqui acaba sendo um show de horrores, né, pastor? Esses conceitos são um show de horrores. Mas olha lá, as pessoas estão acreditando nisso, tá? Os filmes, as peças de teatro, a cultura, nas escolas, várias universidades defendem isso aqui como amor, tá? Então, olha só, segundo eles, o amor é o sentimento e a forma de amar é a maneira de demonstrar esse sentimento. Gente, mentira. Isso aqui, como amor, não sustenta um casamento, não sustenta uma aliança, não sustenta um relacionamento. Então, isso aqui, gente, não é verdade. Mas dependendo do tipo de profissional e da crença do profissional que você procura na área de saúde, ele vai te direcionar para isso aqui. E eu tenho visto muitas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, se divorciando, se afastando realmente da sua fé. Por quê? Porque estão acreditando muito mais em Darwin do que em Cristo. E aí eu quero trazer para a nossa reflexão, para a gente entender a aplicação correta de Paulo. Ele diz, andai em amor. O que é amor, biblicamente falando? Amor, preste bem atenção, é uma decisão sacrificial. O amor nunca aponta para o prazer. Nunca o amor vai ser prazer. O amor sempre vai ser importante e significativo quando a sua aliança estiver ameaçada. Então, na hora que vem ali o repúdio, vem a ameaça do divórcio, vem a tentação, é nessa hora que o amor entra em ação. Para quê? Para você negar a si mesmo e você valorizar aquilo que Deus estabeleceu como bom. Então, não existe, irmãos, aliança que se sustente sem o amor. Então, esse conceito de dizer que o amor é sentimento, o amor é desejo, o amor é prazer. Não, gente, isso não é amor. Isso é libertinagem.
isso é lascívia, isso é luxúria, mas não é amor. Se você pegar esse conceito de amor, esses conceitos que eu trouxe anteriormente, e você aplicar dentro do seu casamento, você não dura 1 ano, 2 anos casado. Você perde o coração dos seus filhos. Porque esses conceitos de amor, eles estão baseados, sabe em quê, gente? Naquela mensagem da serpente. Não morrerás. Faz o que você quer. Faz o que você deseja. Siga o seu coração. Quem é que está por trás desse recado, irmãos? Satanás. Mas Deus ele vai dizer o seguinte, ó, amor é uma decisão sacrificial. E ela é a base que sustenta uma aliança. Vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos para ver se eu estou falando a verdade? Quando você olha da parte de Deus em relação a nós, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sacrificou, renunciou, abriu mão, entregou o seu filho, porque o amor é uma decisão sacrificial. O que Deus espera de nós, dentro da aliança que nós temos com Deus? Mateus 22, 37. O que diz lá? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu entendimento. E para que você que tem alguma dúvida, quando você pensa em amor, né? A primeira vez que essa palavra, né, ela foi mencionada na Bíblia, ela está num sentido sacrificial. Quando Deus chega e diz o seguinte, Abraão, vem cá. Eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque, a quem você ahavar, a quem você ama. 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Sabe, gente, quando você entende esse conceito, para que isso fique firme no teu coração, você precisa entender a teologia do pacto. Deus tem um pacto com a humanidade. E Ele não tem só com a igreja, Ele tem com toda a humanidade. Quando Ele cria a terra, Ele estabelece um ser, a sua imagem e semelhança. E Ele diz o seguinte, homem, o que você acha disso aqui? Eu estou pensando em fazer isso. Deus fez assim? Não. Deus determinou os decretos, as leis, os fundamentos, os princípios desse acordo. E sabe o que Deus fez? Homem, vem cá, agora você obedece. Nós temos uma aliança com Deus, o Criador de todas as coisas. E nós precisamos olhar para Ele, a maneira como Ele determinou e definiu as coisas. E aí você começa a entender por que Deus envia seu Filho. Por que Deus, né, diante de uma Israel rebelde, todas as vezes que Israel estava rebelde contra Deus, Deus vai lá e reconecta aquela aliança. Por quê, gente? Porque Ele estava se movendo em amor e sustentando essa aliança. Então o que vai sustentar o seu casamento, em especial você que é homem nesse lugar, é a sua maneira de lidar com a sua família. E essa maneira, ela precisa ser sacrificial. Você quer ter autoridade e respeito dentro do seu lar? A autoridade, gente, quem deu a cada um de nós foi Deus. Ninguém tira a nossa autoridade. Agora, o respeito da nossa família vai depender muito da maneira como nós lidamos, ou não, através desse conceito de amor. Eu duvido, meus irmãos, se nós agirmos de forma sacrificial, responsável, dentro do nosso lar, se as nossas esposas e os nossos filhos não irão nos respeitar.
Antigamente, gente, pessoal aí que tem o cabelinho branco, era mais fácil respeitar pai e mãe, sim ou não? Sim. Por quê? Porque esse pai, né, pelo menos ali, né, diante da família, ele mantinha uma posição firme. E hoje em dia está tudo largado. Por quê? Por conta desses conceitos que entraram também na família. E a gente precisa desse discernimento. Gente, entendemos aqui a primeira parte? Então Deus está dizendo a cada um de nós essa noite. E acredite, eu estou sendo esmagado por essa palavra. Tem 2 semanas eu tenho meditado, né? E Deus tem ministrado profundamente meu coração. Eu estou sendo esmagado nisso, revendo muita coisa que eu tenho feito de forma egoísta dentro da minha casa e buscado realmente me arrepender e mudar. E é impressionante como a atmosfera dentro da sua casa muda se você assume essa postura de amor sacrificial dentro do seu lar. Amém? Então aprendemos que a exortação, né, é justamente essa. Nós precisamos andar em amor. Só que o texto também vai dizer que nós devemos imitar a Cristo. Por que que Paulo, ele fala para nós imitarmos a Cristo? Porque Cristo, né, a relação de Cristo com Deus e com a sua noiva, a igreja, é totalmente sacrificial do início ao fim. Primeiro, por amor a Deus. Depois, por amor à sua noiva. Ele, irmãos, é a nossa referência. E quem está dizendo isso não sou eu. Se você pegar Efésios 5, do 25 ao 29, você vai perceber que o tempo todo Paulo vai estar exortando a gente a quê? A imitar a Cristo. O tempo todo vai estar nos exortando a imitar a Cristo nesse amor sacrificial. E é aqui, irmãos, que essa autoridade, ela é respeitada dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Então, olha só, assim como Cristo age dessa forma, da mesma forma, um lar, o seu lar, se ele tiver uma atmosfera cristã, sabe o que vai acontecer? No seu lar, o aroma que exala, ele vai ser agradável a quem? Ele vai ser agradável a Deus. Gente, amém? Faz sentido ou não? É difícil sair um glória a Deus. Mas é uma reflexão necessária ou não, irmãos? Não faz sentido? Resolve ou não resolve o problema? Resolve o problema. Né? E a gente precisa realmente encarar essas coisas dessa forma. E sabe, gente, Deus, ele só vai... Não adianta no louvor abençoado, maravilhoso, que aponta para Deus, você chorar, se emocionar, se o seu coração não está voltado para a obediência. E sabe, Deus, ele reconhece o nosso amor por ele, por meio de quê, gente? Por meio da nossa obediência, sabe? Então é muito importante, é muito significativo, né? Que nós tenhamos isso. Ó, obedecer à lei de Deus é amá-lo, é respeitar, é honrar a aliança que temos com ele. O fruto disso em nossas vidas é o aroma do amor, como oferta agradável a Deus. Amém? Agora, Paulo, ok, entendi que eu devo andar em amor. Eu entendi que eu, como marido, eu preciso olhar para Cristo do início ao fim. Mas como é que isso começa dentro do meu lar? Me ajuda aí, eu quero começar a fazer isso. E eu faço essa pergunta para vocês. Onde é que essa obediência sacrificial, ela deve começar dentro do lar? No relacionamento, marido e mulher. Sabe, do relacionamento marido e mulher, todos os outros relacionamentos da casa, eles são profundamente afetados a partir daí. Pode chegar numa casa, você vai perceber se aquele aroma é agradável ou não, dependendo do relacionamento que aquele marido está tendo com aquela esposa. E isso começa a afetar todos os demais relacionamentos dentro do lar. Então é fundamental, irmãos, que nós tenhamos esse coração, tá? Esse coração. Esse, de fato, é o ponto de partida que as Escrituras, né, elas nos exortam. Agora, dentro do casamento marido e mulher, por onde começa esse amor e essa obediência sacrificial? Começa pelo marido. Começa com cada homem que é líder, sacerdote dentro de um lar.
O John Bunyan, ele tem uma expressão muito interessante. Sabe quando é que você está cumprindo a sua missão? Quando a sua esposa, ela pode olhar para você e declarar algo. Ela pode dizer isso aqui, ó. Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua igreja. Esse é o nosso desafio, irmãos. Fica tranquilo aqui, ó, vocês estão ouvindo a primeira vez, né? Eu estou 2 semanas meditando nisso aqui, eu estou apanhando direto. Mas essa é a nossa missão. Nós somos autoridade e sacerdote do lar, gente, não para impor a nossa vontade. Nós somos sacerdotes porque nós somos criados para Deus. E o pacto com Deus, ele diz que nós devemos agir dessa forma. É uma questão de aliança. É como Deus estabeleceu que nós devemos realmente caminhar. E sabe o que é mais grave, irmãos? Se eu tenho que ser semelhante a Cristo, e se dentro do meu lar eu não amo sacrificialmente, eu sou um adúltero, um mentiroso, um prostituto, um enganador, grosso, estúpido e várias outras coisas, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando a minha esposa e os meus filhos, eu estou caluniando Cristo. Eu estou dizendo, mulher, Cristo é um adúltero, é assim que ele trata a igreja. Mulher, filhos, Cristo é violento com a igreja. Mulher, filhos, Cristo é beberrão, é irresponsável financeiramente. Cristo é inconstante nas suas coisas. Cristo não faz as coisas com excelência. E eu pergunto para vocês, irmãos, Cristo é desse jeito, sim ou não? Então, se você não reflete a imagem de Cristo no seu lar, você está caluniando Cristo para a sua esposa e para o seu filho. Gente, isso é grave ou não é? Isso é muito grave, né? E nós precisamos realmente dessa reflexão. E como eu disse para vocês, a chave, gente, desse relacionamento é a maneira como o marido trata a sua esposa. Quem está dizendo isso não sou eu. Efésios, capítulo 5, versículos 28 e 29. Vai dizer o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes o alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Quando Paulo traz essa aplicação, né, de você amar o seu próprio corpo, o que ele está lembrando aqui? Ele está lembrando lá de Gênesis, que nós, junto com as nossas esposas, nós somos uma só carne. Então, quando você trata bem a sua esposa, você também está tratando bem a si mesmo, né, o seu próprio corpo. Por quê? Porque vocês são uma só carne. Eu não vou ter tempo de entrar em cada ponto, né, desses versículos, mas eu quero trazer um que é muito interessante, que o Douglas Wilson traz no livro dele, Reformando o Casamento. Ele diz o seguinte: a palavra cuidar, né, aqui do texto, né, que diz assim, antes a alimenta e dela cuida. Essa palavra cuidar, ela significa manter aquecido. E sabe, irmãos, é trabalho meu e seu manter aquecido o coração das nossas esposas. E é bom que os jovens ouçam isso, né? Já desde pequenino, né? Entendendo isso. Somos nós, irmãos, que mantemos aquecidos o coração das nossas esposas. A responsabilidade, biblicamente aqui, ela é nossa. Então, um marido, ele precisa ser constante nesse amor com relação à esposa. Se ele é negligente, se ele é grosseiro, se ele é irresponsável, se ele não é constante, ele não está cumprindo essa exortação de manter o seu relacionamento aquecido. Nós precisamos ser constantes nesse amor. Sabe, nós precisamos de mais regularidade e mais constância no que diz respeito a essa caminhada. Por que, Paulo? Porque Cristo é constante. E Cristo é a nossa referência. Amém? Essa era a hora do aleluia.
Amém, gente? Então vamos lá. E o apóstolo Paulo, gente, ele traz mais um aspecto que é muito rico dentro disso tudo, né? Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 27, que é mais uma instrução, né, de como nós podemos manter o coração da nossa esposa aquecido. Então, veja bem, o marido é aquele que realmente se sacrifica dentro do lar. O que significa isso de maneira prática? Você está cansado, a sua esposa está cansada. Você chega, por exemplo, num ônibus, só tem uma cadeira para sentar. Quem senta? A mulher. Você está caminhando com a sua esposa à beira da estrada. Um lado passa carro, o outro lado é a calçada. Quem fica do lado que passa carro? O homem. Alguém da família precisa de um rim, quem vai doar? O homem. Alguém da família precisa de um coração, quem vai doar? O homem. Quem vai carregar o peso maior? O homem. Se o filho está doente, aconteceu alguma coisa, quem vai renunciar e ficar a noite acordado? O homem. Agora a pergunta é isso que tem acontecido? E aí nós queremos autoridade dentro do nosso lar, quando na verdade nós simplesmente focamos o nosso trabalho e nós entregamos a nossa responsabilidade para as nossas esposas. Essa reflexão, irmãos, nós precisamos fazer. Uma conferência como essa é fundamental, é essencial para a gente fazer exatamente esse tipo de reflexão. Não pode ser um tempo de distração. É legal a gente brincar, né? A gente ter essa comunhão, mas a gente precisa de uma reflexão de fato profunda, né? Que vai gerar esse efeito, né? Que vai gerar esse resultado. Quem faz conserto dentro da casa? Quebrou alguma coisa, quem tem que consertar? Marido. O carro sujou, quem bota para lavar? Marido. Entendemos aqui? Se você não faz essas coisas, irmãos, sabe o que vai acontecer? A sua esposa não vai lhe respeitar. Os seus filhos não vão lhe respeitar. E você vai ser considerado, vocês vão ver, né? Eu vou falar na segunda parte sobre paternidade, se Deus permitir. Vocês serão considerados homens banana. Exato. E aí esse homem banana, ele quer que a mulher o respeite. Sabe o que vai acontecer? Ela não vai respeitá-lo. A mulher vai vestir as calças dentro da casa. E depois você vai reclamar que casou com uma mulher rixosa. Quando na verdade em Efésios 5, 27 diz que é função do marido santificar a sua esposa. E se a sua esposa hoje critica você, grita dentro do lar, toma a frente, não espera, não respeita a sua autoridade, por favor, antes de criticá-la, olhe a trave no seu olho. E faça uma reflexão de onde foi que você perdeu esse respeito. Agora, olha que coisa maravilhosa. Vocês têm uma aliança diante de Deus. Faça o caminho de volta. Lembra onde você caiu. Realinha. E vamos seguir a caminhada. Amém, irmãos? Então, esse aspecto, né, ele é fundamental. Vamos avançar só mais um pouco aqui. Então, a autoridade do marido no lar o coloca numa posição de sacrifício em relação à família. Ele lidera por meio do exemplo, pelo sacrifício e pela renúncia. Ele ensina a obediência por meio da obediência. Irmãos, as pessoas de fora, as ameaças à sua família, eles têm que olhar para a sua família, ver aquela coisa linda, aquela esposa maravilhosa, aqueles filhos lindos, mas olhar para você e sentir medo de você. As ameaças. Eu ouvi vários vídeos de pedófilos, eles dizem o seguinte: o que impede você de se aproximar de uma família e o que faz você se aproximar de uma família? Adivinha o que o pedófilo diz? Eu olho para o pai. E se o pai for uma ameaça, eu não me aproximo daquela família. Essas ameaças, quando olharem para a sua casa, verem você, eles precisam ter medo. E eles precisam se afastar. Amém? Agora os de dentro, a esposa e os filhos. O que eles têm que fazer?
Eles têm que se sentir protegidos. Eles têm que se sentir seguros. Mas sabe o que tem acontecido na maioria das casas? Esse homem, ele é o cara legal. Ele curte a foto das meninas. Ele é bacana com todo mundo fora de casa. Ele tem tempo para todo mundo. Ele diz sim para todo mundo. Mas dentro de casa, ele ameaça os filhos. Ele é grosso, ele manda calar a boca. Ele ameaça bater, ele bate. É o contrário do que Deus estabeleceu. E essa é a nossa posição sacrificial. A família está em ameaça. Quem vai para a batalha? Somos nós. E hoje estão saqueando os nossos filhos. Estão empurrando os nossos filhos para ideologias. Estão levando os nossos filhos, saqueando a sexualidade dos nossos filhos, enfiando todo tipo de porcaria na cabeça dos nossos filhos. E nós estamos o quê? Sendo os caras legais. Quem ensina a sexualidade para o filho? É você. Quem ensina sobre o reino de Deus para o filho? Você. Quem faz com que o reino de Deus venha para o lar? É você. É por isso que Deus fez cada um de nós mais forte. Sabe por que a mulher é mais frágil, gente? Nós fomos feitos do pó da terra. A mulher foi feita a partir de nós. Então ela é mais frágil. E nós somos mais fortes, gente, para defender a nossa família das ameaças. Nós não vamos deixar nenhum engraçadinho levar as nossas esposas. Porque nós vamos santificá-las por meio da obediência e por meio do ensino. Sabe, como é que você faz isso? Por meio da sua obediência à palavra e por meio do ensino da palavra. Eu vou dar um exemplo aqui. Sua esposa se vestiu com uma roupa sensual. Você, marido, olha aquilo e aí o que você faz? Meu amor, vem aqui, senta aqui, por favor. Você está maravilhosa. Eu estou olhando para você e estou desejando você com muita força no meu coração. O problema, amor, é que se você sair desse jeito, outras pessoas também vão desejar você. E não vai ser baseado em amor, afeto ou carinho. Essas pessoas vão pensar o mal. Você não vai atrair admiração, você vai atrair desejo cobiçoso, meu amor. Vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 a 20, amor, fala da teologia do corpo. E sabe, meu amor, esse corpo, ele é templo do Espírito Santo. Esse corpo, meu amor, ele não é para imoralidade sexual. Esse corpo, meu amor, foi comprado por alto preço. E seu corpo não pertence a você, ele pertence a Cristo. 1 Coríntios 7, meu amor, diz que o seu corpo pertence a mim, meu corpo pertence a você. E nós precisamos cuidar disso. Você vai atrair olhares cobiçosos. Isso vai gerar ciúme. E isso pode ser uma cilada para nós. Você é linda, maravilhosa. Vamos comprar uma roupa mais bonita, né, mais organizada, nesse sentido? Meu amor, olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Olha que interessante o que diz, meu amor. Olha só. Diz aqui, ó, que nós temos que cuidar do nosso próprio corpo em relação à imoralidade sexual. Mas olha só, meu amor, aqui também diz que nós temos que ter, não podemos defraudar as outras pessoas. Porque isso é pecado diante de Deus. Então, meu amor, vamos alinhar isso aqui? Vamos deixar essa roupa um pouco mais sensual para o nosso momento de intimidade? Eu estou fazendo isso, meu amor, não é porque eu quero controlar você, porque eu quero te proteger. Esse é o nosso papel. E o texto lá de Efésios vai dizer que o marido santifica a sua esposa. O que dá sentido à missão do marido, uma das coisas, é a santificação da esposa. E nós precisamos estar de olho nisso aqui. Amém, queridos? Agora, olha só. Vimos o andar em amor, vimos a questão de como Cristo trata a igreja para que nós possamos imitá-lo. E por último aqui nós precisamos ter o que, gente? Qual é a motivação que o marido deve ter para que ele possa se sacrificar pela família? Você só vai conseguir se sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos, se entregar por eles, se a sua devoção, a sua adoração e o seu amor a Cristo forem elevados.
É por causa dele, é para ele que nós devemos fazer essas coisas. Paulo, mas por quê? Porque nós temos uma aliança com o Pai. Por causa do Filho, por conta do que o Filho fez. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar e nos revestir a fazer essas coisas. Quem está entendendo aqui? Entendemos aqui? Eu fui um adúltero e um prostituto. Vocês conhecem a minha história, pelo menos a maioria de vocês. Por quê, gente? Porque a minha devoção era para o meu prazer. Quando foi que isso mudou dentro da minha casa? Quando a minha devoção passou a apontar para quem? Para Ele. Vejam que o texto vai dizer que Cristo se sacrificou pela igreja por causa de Deus. Então hoje nós vivemos numa geração que quer motivação para tudo. Eu preciso de motivação para emagrecer. Eu preciso de motivação para ir para a academia. Eu preciso de motivação para vender. Eu preciso de motivação para isso, para dormir, para não sei o quê. Não, gente, nós os que cremos, nós temos o motivo. Nós não vamos atrás de motivação. Nós temos consciência do pacto, consciência da aliança, consciência da nossa responsabilidade. E a partir daí, o que é que nós fazemos, queridos? Nós temos um motivo para obediência. Amém? Então, a sua devoção, quanto maior a sua devoção, maior será a Deus, maior será o seu sacrifício, né, dentro do seu lar. Então, tal marido deve reconhecer o senhorio de Cristo, quem Ele é e o que significa estar unido a Ele. Essa motivação é sólida. Não faz o marido esmorecer nem recuar. Leva-o a enfrentar os mais difíceis desafios sem recuar. E mantém esse marido numa atitude de reverência e na motivação correta para fazer essas coisas dentro do seu lar. Cristo é o nosso Senhor. Deus é o nosso Pai. É o soberano de toda a terra. E nós prestaremos contas, queridos. Nós prestaremos contas. Eu não estou falando aqui da salvação em si, eu estou falando nós prestaremos contas. Prestaremos contas e a gente tem que ter essa consciência. E aqui o objetivo não é causar medo, é a gente realmente fazer essa reflexão e alinhar realmente o curso, né, da nossa vida. Por fim, gente, um casamento que exala um aroma suave a Deus é um casamento onde há um coração obediente, tanto no marido quanto na esposa. Um coração piedoso. O que é um coração piedoso, gente? É um coração aqui, ó, que ele tem uma devoção exclusiva a Deus, uma adoração exclusiva a Deus. Ele se prostra. Eu falo, né, para os alunos do Prayer Life Ministries, né, quando eles estão lá. Como é que a gente avalia se um aluno está indo bem? É justamente isso aqui, ó. Primeiro mês eles estão aqui, ó, soberbos e arrogantes. Segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto. É quando eles se prostram realmente em adoração, reconhecendo o senhorio de Deus. Quando eles oferecem uma devoção genuína ao Senhor. E isso, gente, é o que vai fazer todo o alinhamento e vai nos dar um motivo correto para fazer todas essas coisas. E sabe o que acaba com os casamentos, irmãos? Idolatria. Porque se não é por adoração, devoção, amor, gratidão e contentamento a Deus, eu vou buscar um motivo egoísta dentro do meu coração. Então, gente, ou é idolatria ou é adoração. E quando você faz por idolatria, você é escravo daquilo. Quando você faz por adoração, você é livre para amar a Deus e realmente glorificá-lo. E quando um marido, olha só, busca a glória de Deus no seu lar, para a gente fechar, ele está equipado para amar sua esposa, tal como foi ordenado por Deus. E se ele ama a sua esposa, tal como lhe foi ordenado, o aroma do seu lar será realmente agradável a Deus e depois a todos os homens. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, para parecer que está acabando. Mas eu espero de todo o meu coração, gente, que essa instrução, ela tenha trazido luz realmente para a sua vida, para a sua família. Curve sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso com os meus irmãos. Eu espero, Senhor, que nessa noite, assim como o pastor começou ontem, que nós tenhamos
para a tua glória e para o teu louvor, Senhor, estabelecido um fundamento firme na vida dos meus irmãos aqui. Um caminho, Senhor, um norte, um modelo, um referencial, um motivo para fazer essas coisas e o fruto que nós vamos colher. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez a tua palavra é viva nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos capacita, Espírito Santo de Deus, com poder, para fazer aquilo que o Senhor nos convida a fazer essa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração seja um altar de adoração ao Senhor, que nós sejamos puros de coração. E uma pessoa pura de coração, Senhor, é um coração sem idolatria. Um coração que oferece ao Senhor uma adoração sincera, uma adoração honesta. Uma adoração, Senhor, quando nós reconhecemos o seu senhorio, o seu poder. Nós oferecemos ao Senhor aquilo que o Senhor merece, Senhor. Pai, seja com cada homem aqui nesse lugar, aqueles que são casados, aqueles que são pais, e com aqueles que são solteiros. Os solteiros podem até dizer, mas essa palavra não era para mim. Meu amigo, se você é um homem, essa palavra é para você. Para que você não cometa os erros que nós cometemos. E para que você, desde muito jovem, muito cedo, possa viver uma vida que realmente exala o aroma de Cristo. Louvado seja o nosso Deus em todas as coisas, bendito seja o Senhor. E pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada lar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.